Olá, tudo bem, meus amigos aqui do YouTube e também do Facebook? Esse que vos fala é o Eduardo. Bem-vindo, então, a mais um vídeo sobre o livro do Peregrino. É uma alegria estar aqui com você para juntos meditarmos nesse livro que nos traz princípios bíblicos para a nossa vida cristã. Desde já eu peço que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal Refletindo a Mente de Cristo lá no YouTube. Fazendo isso, você estará apoiando a pregação do Evangelho. Tudo isso para a glória de Deus. Então eu convido você a me acompanhar nesse estudo, a continuação do relato de Fiel ao cristão, seu amigo na jornada que ele encontrou. Logo após o cristão ter saído do Vale da Sombra da Morte, ele encontra então esse amigo na jornada. E ele estava relatando sobre a sua luta com lascívia, e ele continua o seu relato. O cristão pergunta para ele então se ele havia encontrado mais alguma provação durante a viagem. Fiel responde: quando cheguei ao pé da montanha chamada Dificuldade, conheci um homem muito velho, que me perguntou quem eu era e para onde ia. Disse-lhe que era um peregrino em direção à cidade celestial. Então ele me fez uma proposta. Você parece um sujeito honesto, disse ele. Você se contentaria em viver comigo pelo salário que lhe pagarei? Então perguntei-lhe seu nome e onde morava. Disse que seu nome era Primeiro Adão e morava na cidade do erro. Então, Primeiro Adão, que se apresenta fiel, é o velho homem, com todas as suas artimanhas. Esse é o simbolismo aqui nessa passagem. Trazendo a Fiel uma proposta para que Fiel sucumbisse ao primeiro homem, ou seja, a sua velha natureza, e seguisse fazendo os desejos dessa velha natureza. É isso que nos mostra essa passagem. 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o verso 45, nos diz o seguinte. 1 Coríntios 15, 45, acompanhe comigo. Assim também tem sido escrito: foi feito o primeiro homem Adão uma alma que está vivendo, ou alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Então temos aí o primeiro Adão. Dele descendem todas as pessoas, toda a humanidade. E assim como ele pecou e caiu, todos caíram nele, toda a humanidade. Todos aqueles que vieram após o primeiro Adão, seguiram, herdaram a sua natureza pecaminosa e destituídos estão da glória de Deus. E o segundo Adão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos aqueles que descendem dele, então, herdam também a natureza, ou seja, último Adão, espírito vivificante. Aqueles que seguem a Cristo e foram regenerados por ele, agora foram vivificados. Foram feitos novas criaturas para a glória de Deus. Deus os regenerou em Cristo Jesus. A morte obediente de Cristo na cruz reverteu as consequências do pecado de Adão e trouxe-nos a salvação. Mas, porém, nós precisamos entender que, mesmo sendo novas criaturas em Cristo, sendo regenerados, feitos novas criaturas, o velho homem, ele pode tentar, e sempre fará, inúmeras tentativas para fazer com que nós venhamos a desviar-nos da nova vida. Ou seja, você foi regenerado por Cristo. Cristo fez você uma nova criatura. Porém, o velho homem ele está crucificado, mas se você não vigiar, se você não procurar viver uma vida em Cristo, esse velho homem ele pode então tentar tomar o controle da sua vida em Cristo e fazer com que você volte às velhas práticas. Você foi regenerado, justificado em Cristo, Cristo fez de você uma nova criatura, e agora você vive uma vida no Senhor, porém você precisa todos os dias carregar a sua cruz e seguir após Cristo, negando a si mesmo por amor a Cristo. Ok? E todo dia você precisa fazer o que está aqui, ó, em Efésios capítulo 4, verso 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano.
Então devemos nos despojar, ou seja, abrir mão da velha vida todos os dias, tomando a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos, mantendo o velho homem crucificado, mantendo o velho homem sepultado e vivendo em novidade de vida para a glória de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o primeiro Adão fez uma proposta para ele, ofereceu trabalho para Fiel na cidade do erro, e Fiel procurou saber que tipo de trabalho tinha e qual seria o salário. O velho Adão disse que o trabalho era muitas delícias e o salário seria tornar Fiel seu herdeiro. Perguntei o tipo de casa que tinha e como eram os demais servos. Então me disse que a casa dele continha todas as coisas deliciosas do mundo e que os seus servos eram seus filhos. Indaguei quantos filhos tinha. Ele me contou que tinha 3 filhas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, e que poderia casar-me com as 3. A seguir eu quis saber quanto tempo desejaria que morasse com ele, e ele me respondeu que enquanto eu vivesse. Então é isso que o velho homem tem a oferecer, a velha vida. Os desejos, as paixões da carne, aquilo que aos nossos olhos é oferecido desse mundo, também o desejo de ser grande nesse mundo, tudo isso para satisfazer a nossa velha natureza. É isso que ela anseia, é isso que ela deseja. Isso é a natureza de qualquer ser humano. Mas em Cristo nós aprendemos a nos despojar, abrir mão dessa velha vida e segui-lo para viver uma nova vida, renovados no Espírito da nossa mente, ou seja, o Espírito Santo. Ele nos renova em Cristo Jesus para vivermos uma nova vida para a glória de Deus. Uma nova vida que exalte o Senhor, uma nova vida que ela traz tudo que vem do Senhor Jesus para o cristão. E isso é algo maravilhoso, algo glorioso. A vida que Deus tem para nós, a nova vida que Deus tem para nós, ela não se compara com as coisas aqui da terra. Veja o que diz a Bíblia Sagrada em Colossenses, capítulo número 3. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Sobre as coisas de cima ponde vossas afeições, e não sobre as coisas que estão sobre a terra, porque já morrestes, e a vossa vida tem sido escondida da vista, juntamente com Cristo, dentro de Deus. Então, onde está a novidade de vida do cristão? Está em Cristo, está em Deus. Então, a nossa afeição, sendo nós regenerados, ela é uma afeição que deseja as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do céu. Então, o cristão ele passa a ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Deus fala com o cristão através da sua palavra. O cristão é edificado através dessa palavra. E o cristão se comunica com Deus através da oração. Sentimentos mudados. O cristão ele passa a pensar, a meditar e a anelar por aprender mais de Jesus, conhecer mais a Jesus, aprender mais do Evangelho, aprender mais da Bíblia Sagrada. O cristão, então, no seu dia a dia, ele passa a viver e fazer tudo o que fizer para a glória de Deus. Aí, o seu prazer não está mais nessa terra. Nessa terra, ele é apenas um peregrino. Ele está nessa terra apenas de passagem. Mas a sua alegria e o seu prazer está no céu. Está em um dia, ele está na presença do Senhor para sempre. Mas ele vive a glória de Cristo aqui na terra, já. Ele vive o reino dos céus diariamente, em novidade de vida. O cristão pergunta para Fiel, bem, qual foi a sua conclusão que você e o velho homem chegaram? Fiel, no começo eu estava um pouco propenso a ir com ele, porque achei o seu discurso bastante agradável, mas olhando para sua testa, enquanto falava com ele, vi escrito, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então, Fiel foi lembrado que agora ele se despiu do velho homem. Aquela velha natureza de Adão, ele já abriu mão, está crucificado em Cristo. Certo é que dia após dia,
o cristão até o último dia da sua jornada aqui na Terra, ele terá que enfrentar a sua velha natureza, porque estamos nesse corpo. Esse corpo ainda não foi glorificado. Nossa nova natureza em Cristo, nossa mente, nosso coração, nosso ser, nossa alma foi regenerado em Cristo. Porém, o nosso corpo, a nossa natureza carnal ainda não. E até o último dia nós teremos que abrir mão, pedindo para o Senhor capacitação. Então, e o nosso novo homem espiritual, em Cristo Jesus, capacitado pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, ele triunfa então sobre a velha natureza. E o conselho do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 5 é bem claro. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Aqui está o conselho para que o cristão seja vitorioso em suas batalhas contra o velho homem. Mortificar, ou seja, fazer morrer esses membros, ou seja, esse sentimento carnal que faz com que o homem deseje viver na fornicação, se prostituindo, que faz com que o homem cobice a prostituição, o desejo que faz com que o homem viva um sentimento contínuo de impureza, de maldade, esse sentimento que faz com que o homem, tudo isso é pecado, isso é o pecado que habita na carne, na natureza velha. A afeição desordenada, o desejo desordenado, a concupiscência vil, o forte e continuado desejo maligno que está na carne do homem, no ser do homem. E a avareza, ou seja, o apego demasiado pelo dinheiro, pelos bens materiais. Tudo isso é possível vencer mortificando, pedindo graça para o Senhor. É certo que eu e você, por nós mesmos, não conseguimos, mas o Senhor nos dá graça para que nós venhamos a mortificar o velho homem com os seus feitos. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, das quais em outro tempo também andamos quando vivíamos nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, esse é o conselho para nós, cada dia colocarmos em prática. O costume do ser humano é colocar a culpa nos outros. Mas o cristão, ele aprende com Cristo a reconhecer as suas mazelas, as suas culpas. Eu não posso transferir a culpa pelos meus pecados e desejos maus para outras pessoas. Eu não posso culpar outras pessoas pelos meus erros e faltas. Eu preciso assumir. E isso é somente possível pela graça, pelo favor de Deus, me capacitando a enxergar quem eu realmente sou. E à medida que o Senhor vai me concedendo sua graça, e eu vou me achegando ao Senhor, Ele vai me revelando quem verdadeiramente é o Eduardo. E vai me concedendo graça para eu mortificar o Eduardo. E para eu enxergar quão danoso e maligno é esse meu coração distante do Senhor. Jeremias, ele vai falar que o coração do homem, ele é enganoso e também ele é mau e impuro. Jeremias, capítulo de número 17, se não me falha a memória. E nos versos que se seguem. Verso 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto. Bendito o Senhor, bendito o homem que confia no Senhor. Verso 9, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente ímpio. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E provo as entranhas, na tradução literal fala. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Então, não se engane com seus sentimentos. Vigie com eles e peça para o Senhor transformar você a cada dia para a sua glória. O cristão pergunta então a Fiel: o que aconteceu depois? Fiel fala: em seguida veio queimando em minha mente tudo o que ele dissera, o velho Adão. Embora fossem palavras lisonjeiras, quando me levasse para sua casa, me venderia como escravo. Então disse a ele que poderia parar de falar, porque não chegaria perto da porta da sua casa.
Ele me insultou e disse que queria enviar alguém atrás de mim para tornar miserável meu caminho. Quando me virei para deixá-lo, senti ele agarrar meu corpo e me empurrar tão fortemente para trás que pensei que ele tinha arrancado parte de mim. Isso me fez gritar: ó homem miserável! E segui o meu caminho. Então, o que Bunyan ele está mostrando aqui? Que a velha natureza, que o cristão ele foi feito nova criatura, a velha natureza que ainda está em nós, essa carne, ela ainda pode nos causar problemas na jornada. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre isso no capítulo 7 de Romanos, verso 24. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará para fora do corpo dessa morte? Por que ele fala isso? Porque antes, nos versos anteriores, no contexto, ele está mostrando a batalha que ele tem ainda contra a velha natureza. Ele fala que nós fomos libertados da lei. Fomos libertados pelo Senhor Jesus. E que a lei nos mostra quão pecaminosos nós somos. E ela não pode nos libertar do mal. Ela apenas aponta o mal em nós. E depois ele fala que a lei é perfeita, mas ele é falho. Verso 14, eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei é espiritual. Ela aponta a perfeição que Deus requer, a maneira pura e santa que Deus requer que o homem viva. Isso aponta a lei. Mas o homem, ele, Paulo, é carnal. Natureza que ele tem herdada do que aconteceu com Adão no Éden, herdada do primeiro Adão. Então, essa natureza, diante da lei, ela faz o que ele não aprova. Essa é a realidade. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa, de maneira que já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então isso aqui é uma prova de que é impossível você viver totalmente livre da luta contra o pecado. Só estaremos livres da luta contra o pecado no dia que o Senhor nos levar para a sua glória. Essa é a realidade que nós temos que ter em mente. Veja o que ele diz no verso 18. Eu sei que em mim, isso na minha carne, não habita bem algum. Então isso aqui é uma prova de que nós temos que entender, pedindo ao Senhor discernimento, que nós estamos numa batalha travada contra o nosso velho homem. Não é somente contra o mundo e contra o diabo, mas é contra o nosso velho homem. Então somente a graça e o favor do Senhor sobre nossa vida, sobre o nosso novo homem espiritual em Cristo Jesus, nos concedendo capacitação para nós vencermos a nós mesmos e sujeitarmos o velho homem na cruz, sepultado, e o novo homem dominar o nosso ser. Nova criação em Cristo Jesus dominar o nosso ser. Então o cristão pergunta para ele, e aí como foi a sua jornada? Como continuou a sua jornada? Aí Fiel fala que foi para um abrigo, mesmo abrigo que cristão esteve. Nesse abrigo ele descansou um pouco. E diz que um homem alcançou ele, um homem foi atrás dele e me derrubou. Um homem alcançou Fiel e derrubou ele. E eu permaneci, diz Fiel, como se estivesse morto. Quando voltei a mim, perguntei por que ele tinha me tratado assim. Ele disse, por causa do seu interesse secreto no primeiro Adão. Com isso me atingiu com outro golpe no peito e me jogou de costa no chão, deixando-me quase morto aos seus pés como antes. Quando recuperei as forças, novamente clamei, tenha misericórdia. Mas ele disse, não sei como demonstrar misericórdia. E com isso me derrubou novamente. Quem é esse homem? Esse homem é a lei, é Moisés. E a lei, quando ele pede misericórdia, a lei não tem misericórdia. A lei apresenta o pecado e apresenta a condenação ao pecado, que é a morte. Mas a lei não tem misericórdia. Sem dúvida, ele teria me matado se alguém não passasse por ali e dissesse que parasse. Quem disse a ele que parasse? Cristão pergunta. Fiel, a princípio não reconheci, mas ao passar por mim vi a cicatriz em suas mãos e em seu lado. Concluí que fosse o Senhor. Desse modo fui até a colina. Então o único que pode cumprir a lei, impedindo que nós vamos perecer por causa dos pecados revelados e
mostrados a nós pela lei é Cristo Jesus. Somente Ele perfeitamente cumpriu a justiça divina. Ninguém poderia cumprir a não ser Cristo, a justiça divina. Nenhum homem, ele por mais perfeito que fosse, ele poderia cumprir. Por quê? Porque ele era filho do primeiro Adão. Todos nós somos filhos do primeiro Adão, gerados em pecado. Somente Cristo, ele cumpriu perfeitamente a lei. Somente Cristo, ele cumpriu perfeitamente a vontade divina. O Filho unigênito do Pai cumpriu a justiça divina. Os homens, a humanidade, estava sob a ira divina, merecedores da morte. Porém, Cristo, Filho unigênito de Deus, ele veio, cumpriu toda a lei que ninguém poderia cumprir. A justiça divina ele cumpre. Ele agora também suporta, então, a justa ira divina que deveria ser derramado sobre a humanidade. Foi derramada sobre Cristo, sendo Cristo separado do Pai, passando essa separação do Pai por amor da humanidade e sofrendo essa justa ira de Deus e condenação de Deus que eu e você e a humanidade merecíamos. Agora Cristo ele suporta, Cristo ele passa e cumpre a justiça divina. E agora Deus recebe e aceita o seu Filho unigênito, cumprindo a justiça divina dele. E quando o seu Filho unigênito, ele triunfa sobre o acusador, sobre a morte, todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele é aceito por Deus através do seu Filho, Jesus Cristo perfeito. Ele é aceito por Deus porque crê agora, não na sua justiça própria. Essa pessoa não crerá que ela poderá se salvar por si mesma. Ela crerá, sim, que através de Cristo ela será salva. Ela será levada a entender que é um pecador miserável, merecedor do inferno, mas que através de Cristo Jesus ela é reconciliada com Deus. A justiça de Cristo é imputada a ela e agora já não está mais sob a ira divina, mas está agora vestida das vestes de justiça de Cristo, e Deus olha para ela através de Cristo, e através de Cristo ela torna-se filho de Deus, uma nova criação. Bendito seja o Senhor por isso. Isso é o Evangelho. Então aqueles que querem cumprir a lei encontrarão somente a destruição. Aqueles que acreditam que cumprindo regras, mandamentos de homens serão salvos, encontrarão somente a destruição, somente a desgraça em suas vidas. Por quê? Porque eles ainda estão sob a ira divina. Ninguém pode cumprir a lei. A lei só mostra o quão pecaminosos nós somos. Enquanto você não entender que você somente é aceito por Deus através de Cristo, você continuará sob maldição. Você precisa entender que ao crer em Cristo é que você é aceito perante o Pai, porque o Pai, Deus, recebe você através de Cristo. A justiça de Cristo sendo imputada a você, então Deus recebe você por Cristo. Você é regenerado, justificado e agora vive uma vida santificada, e os bons frutos, as boas obras que você pratica, você não pratica para ser salvo. Você pratica tudo isso de bom porque você é salvo e uma nova criatura em Cristo Jesus. O cristão precisa entender essas verdades. Essas verdades são verdades essenciais do Evangelho. São verdades fundamentais do Evangelho. E são verdades também que, infelizmente, em muitos lugares já não são pregadas, mas deveriam ser pregadas toda semana. O cristão e a pessoa também que nunca ouviu o Evangelho, todos precisam ouvir essa mensagem todos os dias, toda semana. E isso é o Evangelho que sempre foi pregado, mas que nos últimos tempos, infelizmente, tem sido omitido e sido colocado no lugar dele outras coisas que não têm nada a ver com essa mensagem. Essa mensagem, a mensagem da cruz, é um escândalo para esse mundo, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 1, versos 16 e 17, ele vai falar: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Cristo libertou, fiel da lei. O cristão relata: aquele homem que alcançou era Moisés. Ele não poupa ninguém, nem ele sabe como demonstrar misericórdia com aqueles que quebram a sua lei. Fiel, eu sei muito bem. Não foi a primeira vez que ele me encontrou. Foi ele que veio até mim quando vivia na segurança da minha casa, para dizer-me que queimaria a casa sobre minha cabeça se permanecesse ali. Mas você não viu a casa que ficava lá no alto do morro, o cristão relata.
No lado que Moisés o encontrou, fiel, sim, e os leões também, antes de chegar. Acredito que os leões estavam dormindo, e como estava longe de anoitecer, passei pelo porteiro e desci a colina. Por que então que também Moisés foi lá na casa de Fiel dizer que tudo aquilo ia vir abaixo, enfim, ia ser condenado? Porque a lei, ela traz consigo a condenação. A lei aponta para nós, mostrando quão pecaminosos nós somos. Medite na lei, nos 10 mandamentos, e compare com a sua vida sem Jesus e tente praticar os 10 mandamentos. Você não conseguirá. Isso somente trará mais condenação e sofrimento para o seu coração. Então isso é muito importante, nós entendemos que pela lei somente vem o conhecimento de quão pecaminosos somos. Ela é um aio, um condutor. E como que alguém pode perguntar às pessoas no Antigo Testamento que viviam pela lei e tal, elas eram salvas? Bom, final de tudo era amar o Senhor. Final de tudo era fazer aquilo que se fazia com uma vida piedosa e devocional por amor. Por isso que o resumo da lei dos profetas é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Todos que viveram no Antigo Testamento e foram piedosos e salvos pelo Senhor, o Senhor lhes revelou que eles, por mais perfeitos que fossem, na verdade eles não poderiam cumprir tudo aquilo pela sua própria força. E aí eles eram levados a uma vida de amor e devoção ao seu Senhor. Uma vida piedosa por amor e não por temor e medo. Essa era a revelação final da lei. Agora, com a vinda de Cristo, vivemos por amor a Cristo, servindo ao Senhor. Vivemos por amor a Deus, servindo ao Senhor, contemplando o que Ele fez por nós. Fomos convencidos pelo seu amor, pelo seu sacrifício, pela sua obra de redenção. E quando meditamos em tudo isso, o amor de Deus é derramado em nossos corações por Cristo Jesus. Então, o fiel também chega à colina, à casa de descanso, e passa pelos leões também. O cristão pergunta aí: no vale da humilhação você encontrou alguém fiel? Encontrei-me com descontentamento, que tentou me persuadir a voltar com ele. Argumentou que o vale era um lugar totalmente sem honra e que passar por esse caminho significaria desobedecer a amigos como soberba, arrogância, vaidade, glória mundana, entre outros, e se ofenderiam se eu totalmente atravessasse esse vale. Então veja, apareceu para Fiel esse homem chamado descontentamento. E por que descontentamento? Ele não queria passar pelo vale da humilhação. Por quê? Porque ele não abria mão da soberba, da arrogância, da vaidade, da glória mundana. Ou seja, quem é um falso cristão, ele sempre está descontente dentro da igreja, porque ele contempla o mundo lá fora. Ele está ali, mas os seus olhos estão lá fora. Não foi uma pessoa realmente transformada. E ele não gosta desse caminho, porque o caminho do cristão é um caminho de sofrimento, de humilhação dia após dia. Tomar a cruz, negar a si mesmo, é só para quem é crente. Abrir mão do velho homem, abrir mão da soberba, autossuficiência. Somente pela graça, o novo homem pode fazer isso em Cristo. A arrogância, vaidades, a glória desse mundo, abrir mão de tudo isso, somente um verdadeiro salvo pode fazer. E foi tentado Fiel a seguir esse caminho. Fiel disse: embora todos os nomes mencionados pudessem declarar-se como meus parentes, e com razão, pois eram meus parentes na carne, desde que me tornei um peregrino, eles me deserdaram, assim como eu os rejeitei. Portanto, eles são como se nunca tivesse pertencido à minha família. Também mostrei-lhe que ele tinha deturpado bastante esse vale. Antes da honra vem a humildade, e a altivez do espírito precede a queda. Então, estava ali descontentamento deturpando o sentido da vida cristã. Por quê? Porque o cristão, antes de ser honrado, ele passará pela humilhação. Onde é o vale da humilhação? Aqui nessa terra. O vale da humilhação é no presente século. Onde será o tempo da honra? O dia que o Senhor nos chamar para a sua glória. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, no reino dos céus espiritual. Mas somos peregrinos nessa terra, e como peregrinos nessa terra carregando nossa cruz, passaremos pelo vale da humilhação.
O vale da humilhação é porque esse mundo não ama Jesus. Esse mundo escarnece do Evangelho, escarnece de Cristo, e automaticamente, se escarnece de Cristo, escarnecerá dos seus seguidores. Aquele que piamente quer servir a Jesus padecerá perseguições. E Fiel respondeu: Eu disse, prefiro passar por esse vale com a honra que os sábios representam, do que escolher aquilo que considerava digno de nossos afetos. Então, Fiel, ele diz, olha, eu prefiro ficar no vale com Cristo do que escolher as glórias desse mundo. Cristão, você encontrou algo mais no vale? E também outra coisa, falar sobre o vale é falar sobre algo que também é muito difícil ser falado nos nossos dias. As pessoas não querem saber de vale. As pessoas não querem saber e ouvir falar que o cristão vai sofrer, principalmente no nosso contexto aqui do Brasil. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas em querer ouvir boas notícias. Então, a igreja que está pregando sobre vitória financeira, portas que vão se abrir, bênçãos que vão chegar, promessas que virão, essas igrejas estão lotadas. Aquele profeta que vai revelar a próxima bênção para a tua vida, essas igrejas estão lotadas. Porque são tudo coisas boas que todos querem ouvir. E veja, as igrejas que pregam o evangelho já não são tão procuradas. Por quê? Porque a mensagem do evangelho, ela leva a pessoa a reconhecer que é um pecador. Ou seja, a mensagem do evangelho ela é confrontadora. E as pessoas elas vivem no mundo de ilusões onde elas não querem ser confrontadas. E hoje em dia temos uma mensagem também terapêutica e coach que gosta de mostrar que o ser humano é autossuficiente e bom o bastante para conquistar tudo e todos, e também gosta de transferir a culpa que é do ser humano próprio e ele deve assumir perante Deus como um pecador e colocar essa culpa no passado, nos parentes, em alguém, e nunca na própria pessoa. Então, quando o verdadeiro evangelho é pregado e confronta as pessoas elas inicialmente não querem. Então, por isso que o vale da humilhação ele é tão rejeitado, mas o cristão verdadeiro ele deve entender que ele foi chamado por Cristo para passar por esse vale. Todo verdadeiro cristão passará por esse vale. Não adianta tentar fugir desse vale. Se você verdadeiramente é um cristão, você passará por esse vale da humilhação. Veja o que diz em Mateus, no capítulo 5, e o verso de número 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E do que Jesus fala aqui antes, é o porquê dele falar isso depois, que eu já li. Ser perseguido por causa da justiça. E o cristão verdadeiro, ele vive a justiça do reino. E a justiça do reino é sim, sim, não, não. A justiça do reino é a falar a verdade do evangelho a qualquer custo e preço. A justiça do reino, ela incomoda esse mundo. E dessa forma, ao trazer a mensagem do reino a esse mundo, o cristão, então, ele sofrerá as retaliações que esse mundo fará contra ele. E o cristão, ele não pode se tornar insípido porque ele é o sal. Ele não pode se esconder porque ele é a luz. Então, por causa disso, todo verdadeiro cristão, ele passará esses momentos. O apóstolo ele fala: todos aqueles que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. E o vale da humilhação é isso para o cristão. É você aceitar ser mal entendido por causa do evangelho pelo certo. Você aceitar ser perseguido e não revidar. Se te baterem num lado do rosto, você oferecer outra face. E esse é o vale da humilhação. E em muitos países já não é somente isso que eu estou falando. Em muitos países, quando você diz que é cristão, admitindo a sua fé, você é preso, você pode ser até morto se não negar a Cristo. Isso é o evangelho. E o cristão deve estar ciente dessa realidade. O único apóstolo de Jesus que não padeceu e sofreu foi João, porque o Senhor tinha uma revelação para ele em Patmos. Os demais
Todos eles sofreram e padeceram. O próprio Jesus falou: se perseguiram a mim, quanto mais a vós. Esse é o vale da humilhação. Mas tudo isso é para a glória de Deus na vida do cristão. Você tem passado por isso, glorifica o Senhor, porque o Senhor tem te feito digno de sofrer por amor do Evangelho. Você encontrou mais alguma coisa no vale, fiel? Encontrei-me com vergonha. De todos os que encontrei na minha peregrinação, entendi que o seu nome é o que menos combina com ela, pois o que mais lhe falta é vergonha. Então, vergonha, ela vai argumentar com o cristão que a igreja, servir a Cristo, não é algo bom. E poucas pessoas importantes seguem a religião ao servir a Cristo. E isso é uma vergonha para aqueles que se consideram importantes fazer. Vejamos o que diz em Marcos, capítulo 8, e verso 38. Marcos 8, 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então é muito sério isso. Não se envergonhe do Evangelho. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Se você é um verdadeiro cristão, você não tem vergonha de professar que você é salvo por Jesus, que você serve a Cristo e que você congrega em uma igreja evangélica. Você não terá vergonha de professar a sua fé para qualquer pessoa que perguntar com respeito a ela. E mesmo que digam para você, mas tu tem tido atitudes que não condizem com a sua fé, você sempre dirá, mas Cristo está me aperfeiçoando. Eu não abro mão da minha fé. Eu vou continuar. Mesmo que você diga que eu tenha atitudes, eu faça coisas que não procedam, eu estou sendo aperfeiçoado, reconheço que sou um pecador falho, mas eu continuo em Cristo, eu continuo confessando o seu nome, porque Ele me salvou. Então, um verdadeiro cristão, ele não se envergonha do Evangelho. Vergonha se opôs à religião de fiel, dizendo que é uma atitude patética, baixa e servil. Um homem se preocupar com temas religiosos. Disse que ter uma consciência sensível era coisa para os fracos. Por quê? Para as pessoas do mundo, servir a Cristo é uma coisa de fraqueza, é um sinal de fraqueza. Aquelas pessoas também que querem fazer com que o Evangelho seja um escândalo, seja algo escandaloso, elas vão dizer, olha, tu vai enlouquecer nessa igreja. É uma artimanha. Olha, tu vai ficar maluco seguindo esse povo. Isso aí é coisa de louco. Ler muito a Bíblia, orar, isso aí vai enlouquecer você. Saia disso. Isso aí é tudo uma artimanha para que o cristão, para que a pessoa que quer servir a Jesus se afaste do caminho do Evangelho. Quando se observa isso, você vai perder a liberdade, seu comportamento e palavras vai ficar estranho, isso vai ser ridículo. Vergonha se opôs à religião, alegando que poucos ricos ou sábios se preocupam com isso, pois eles não são tolos o suficiente para arriscar abandonar tudo pelo desconhecido. Disse também que a maioria dos peregrinos eram pobres e sem instrução. Sim, continuou sua avaliação sobre muitas coisas mais, que era uma vergonha sentar-se, lamentar e chorar ao ouvir o sermão, voltar para casa suspirando e gemendo. E veja o contraste que Jesus ensina no mesmo Evangelho de Mateus que nós lemos um pouco antes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o início da caminhada no Evangelho é o oposto desse mundo. O homem do mundo é soberbo, arrogante, prepotente, autossuficiente, gosta de brigar, gosta de ter razão sempre, gosta de confrontar, gosta de ser o bambambam. E aquele que é confrontado por Evangelho e convencido por Cristo e é levado a Cristo, o seu sentimento vai ser qual? Ele vai entender que ele é um pobre, miserável pecador. E o início da salvação é quando Deus revela para o homem que ele é pecador. Por quê? Porque se você conversar com pessoas que não conhecem a Jesus, normalmente essas pessoas elas não vão aceitar que são pecadores. Agora, se o Senhor convencer a elas que elas são pecadores, isso já é o princípio, dando-lhes fé para crer em Cristo, e assim a obra começa. Então, o princípio da salvação é você entender que é pobre em espírito. Para quê? Você é levado a entender, então, que você de você não tem nada.
e que você precisa receber de Cristo tudo. Ou seja, Senhor, eu venho sem nada, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Eu preciso tudo de Ti. Eu sou um pobre, miserável pecador. Aí está a obra da salvação. Ao contraste, aquele do mundo, ele vai dizer, aquela pessoa que não tem Jesus e que acredita que é uma vergonha ser cristão, eu não choro, o homem não chora. Que isso chorar? Já no Evangelho inicia com bem-aventurados os que choram. Os que choram pelos seus pecados, pelas suas mazelas, pelas suas fraquezas, pela sua alma, porque ele será consolado. Disse também que há muitas coisas mais. É errado suspirar, é uma vergonha suspirar e gemer por causa dos pecados, é uma vergonha pedir perdão ao vizinho pelos erros, ou fazer restituição. Disse também que a religião torna o homem excêntrico para grandes homens, pois rejeita pequenos vícios, e chamou por nomes mais dignos. Então também, para aquele que não conhece o Senhor e quer envergonhar o Evangelho, ele vai dizer, não, é uma vergonha você pedir perdão. Não tem que pedir perdão para ninguém. Mas o verdadeiro salvo, ele vai aprender com Cristo. Mesmo se tiver com razão, para manter a paz, ele vai e pede perdão. Vai e reconhece que errou. Mesmo estando certo, para manter a paz com as pessoas. E o que você respondeu? O cristão pergunta a ele. Fiel, a princípio não sabia o que dizer. Me deteve por tanto tempo que o meu rosto enrubesceu. Finalmente comecei a pensar sobre o fato de que aquilo que é levado entre os homens perante Deus é abominação. Veja o que diz em Lucas capítulo 16, verso 15. Lucas 16 e verso de número 15. E disse-lhes, vós que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então tudo que vergonha exaltava, essas elevações humanas, toda essa glória e pompa humana perante Deus é o quê? Abominável. A autossuficiência humana. A queda começou com o quê? Com o orgulho humano. Então toda essa autossuficiência humana perante o Senhor é abominável. Observei que ela me dizia sobre o que os homens são, mas não me disse nada sobre o que Deus ou sua palavra é. Então pensei que no dia do juízo não será concedida a morte ou a vida de acordo com os espíritos de intimidação desse mundo, mas de acordo com a sabedoria e a lei do Altíssimo. Por isso concluí que o que Deus diz é melhor, apesar de todos os homens do mundo serem contra isso. Então isso também é uma verdade que devemos guardar. O que Deus diz é melhor. Apesar de todo o mundo ir contra, o que importa é o que Deus diz. Entende? Devemos manter a nossa fé na palavra, independente do que o mundo fala sobre isso. Nossa fé em Cristo deve ser mantida, independente do que o mundo fale. Ao analisar que Deus prefere uma consciência sensível, os que se tornam tolos por causa do reino dos céus são sábios. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 1, vamos dar uma olhada. Verso de número 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Então esses que se vangloriam, esses que dizem que é uma vergonha a pregação da cruz, realmente para eles é uma loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso é interessante falar. Nos nossos dias, as pessoas têm buscado essas coisas, a sabedoria, conhecimento, mas não das escrituras, do mundo. As pessoas têm colocado a sua alma e as respostas para a sua vida e para seu futuro e para o que acontecerá com elas no fim da sua vida, na morte, elas têm colocado a confiança das respostas tudo na ciência, no mundo. E a ciência se tornou uma deusa a ser adorada. Eu não tenho nada contra a ciência boa, a ciência que descobre a cura para doenças. Agora existe outra ciência
que se tornou uma deusa perante os homens e que os homens acreditam nela como a palavra final para seus problemas psicológicos, mentais, coração e para o que será depois da sua morte. Só que essa sabedoria dos sábios para Deus não é nada. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, o escriba, o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? Pois visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, Fiel foi levado a esse entendimento que, ao analisar que Deus prefere uma consciência sensível, os que se tornam tolos por causa do reino são sábios. Então, o que o mundo fala com respeito ao cristianismo e ao cristão não interessa, não importa. O que importa é o que Deus está falando pela sua palavra ao nosso respeito. E vendo que o homem pobre que ama Cristo é mais rico que o homem mais importante do mundo, que o odeia, repliquei: vergonha, vá embora. Você é uma inimiga da minha salvação. Se eu ouvir você em vez de ouvir meu soberano Senhor, como posso olhar para ele face a face no seu retorno? Se me envergonhar agora dos seus caminhos, como posso esperar receber sua bênção? Vergonha é uma vilã ousada, mas consegui livrar-me dela. Continuou me seguindo e sussurrando ao meu ouvido sobre várias coisas que estão erradas com a religião. Mas por último disse-lhe que era inútil continuar, porque as coisas que ela desprezava eu valorizava mais. Assim finalmente passei por essa personagem problemática, e quando me livrei dela comecei a cantar. Então o cristão fiel vence a vergonha, e foi uma experiência que ele relatou então a cristão. E fica o exemplo aqui para nós, você que vai estar ouvindo esse estudo, medite sobre tudo o que esse mundo fala com respeito ao Evangelho, e até mesmo esse novo evangelho que tem aparecido aí, um evangelho que não aponta para Cristo, porque a palavra da cruz é escândalo para esse tipo de pregação, e que muitas vezes lota locais, pessoas em busca de coisas que são aqui da terra e não em busca de Cristo. Que você medite nessas realidades e se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e comente. Também, se você vê que a velocidade do vídeo está um pouco lenta, você pode aumentar a velocidade desse vídeo. Vai nas configurações e tem a opção. Desde já, então, eu agradeço você por ter assistido. E é um assunto por demais maravilhoso e não se esgota. Por isso que Charles Spurgeon ele falou que leu mais de 100 vezes o livro do O Peregrino. E sempre foi edificado com esse livro. Depois da Bíblia, o livro do Peregrino foi o livro mais vendido. E até hoje ele edifica nossas almas com verdades espirituais para nosso elevo espiritual. Peço que você curta esse vídeo também no YouTube. Peço que você se inscreva no canal do YouTube, apoiando o canal para a glória de Cristo. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.